Shall we begin? Let's begin. Oi pessoal, eu sou o Lucas, esse é o bloco novamente aqui do canal Periferia do Mundo e a gente vai fazer algumas propostas aí, reflexões sobre nós. This is not a drill. Repeat, this is not a drill. Hoje vamos falar sobre mídia. Você talvez não saiba, mas você está condicionado e acostumado a alguns tipos de mídia que te foram apresentados desde criança e continuam até hoje. Qual é o principal tipo de mídia que você reconhece como entretenimento, comédia, como música? Qual o principal tipo de mídia que vem na sua cabeça quando você fala, por exemplo, de noticiário? Para 99% da população, eu diria, o principal tipo de mídia que vem à cabeça quando se fala de jornais é a televisão. Ainda? Será que ainda? A gente que vive na internet pode talvez cair na ilusão de que todo mundo tem acesso à internet aqui no nosso país. Mas isso não é verdade. Cerca de 50%, 60% da população brasileira, na verdade, tem acesso à internet da maneira como provavelmente você tem e eu tenho também. Que é essa internet em casa, Wi-Fi, internet no celular todo o tempo. Não, as pessoas não têm esse acesso, digamos, mais universal à internet. Então a internet não é, para pelo menos 40% da população brasileira, um recurso quando se trata de notícias. Inclusive, eu e você que temos internet, não quer dizer que a gente recorra à internet para notícias como a nossa principal fonte. Pesquisas, inclusive, mostram isso, que mais de 90% da população recorre à televisão, ou seja, respeita a televisão, o noticiário, o jornal da televisão, como uma fonte de informação confiável. Acredita na televisão, talvez não o tempo todo, mas em boa parte sim. E no Brasil, a principal rede televisiva é a Globo, todo mundo conhece. E a Globo tem uma posição, tem um lado, na história, tem um jeito de contar a história, tem um jeito de falar notícias, tem um ângulo para mostrar para você em qualquer situação. O que não é tão absurdo assim, afinal de contas, ninguém é imparcial o tempo todo. Mas nós não podemos esquecer que as redes de televisão são concessões públicas. Elas têm uma função social atribuída a elas. E que função é essa? Um compromisso com a verdade? Compromisso com a diversidade cultural de um país tão grande quanto o nosso? Um compromisso com os diversos lados da verdade? Um compromisso com o interesse público e não de um público? Há algumas coisas que precisam ser consideradas quando a gente fala de televisão. É diferente de você abrir um blog na internet. Um blog na internet você pode falar o que você quiser, respeitando o próximo, obviamente, em geral, sem partir para ataques de ódio, que é o que muito tem sido feito, e não, isso não é legal, não é permitido, mas você pode emitir a opinião sua. O blog é uma coisa pessoal. Um vídeo no YouTube, como esse aqui, também é algo mais pessoal, onde você pode emitir sua opinião e ninguém vai perceber aquilo como sendo a única razão. Mas a televisão é diferente. Já foi assim com o rádio, décadas atrás, e é assim com a TV até hoje. A TV é considerada a fonte oficial de notícias. O Jornal Nacional é, até hoje, o programa de maior audiência da televisão. Então vamos lá. O programa de maior audiência da maior rede de televisão desse país, que é a maior mídia em termos de consumo de notícias e a principal fonte para 90 e tantos por cento da população, é o Jornal Nacional ainda. Mas qual o problema do Jornal Nacional? O problema é que o jornal, a editoria de notícias da Rede Globo de televisão, é péssima. O Jornal Nacional é um exemplo de como não fazer jornalismo. Outro exemplo, a revista que mais vende nesse país, muito contraditoriamente comprada por empresas e tudo mais, a Veja, outro exemplo de má
conduta no jornalismo. Setor de jornalismo da Rede Globo e Revista Veja são estudados como exemplos do que não fazer quando se tornar um jornalista. Se o setor acadêmico reconhecem essas duas fontes como péssimas fontes de notícia, mas grande parte da população, a esmagadora maioria da população, acessa essas fontes de notícia como sendo a única, a verdadeira, temos um problema, né, gente? Eu não vou ficar aqui falando sobre tudo que tem de errado no Jornal Nacional ou na Veja, ou até em outros jornais, porque a maioria dos outros jornais copiam esses. Eu apenas queria colocar essa questão, mostrar para vocês que não é uma boa fonte de notícia. O Jornal Nacional, por exemplo, tem como seu principal editor Ali Kamel. Ali Kamel é um cara que escreveu um livro dizendo que não há racismo no Brasil. Então já começamos por aí, né? Se é um cara da Casa Grande dizendo que não existe a senzala, a gente já sabe mais ou menos que lado da história eles estão, né? A Globo apoiou a ditadura. A Globo se fez por meio da ditadura. A Globo só existe como essa rede enorme no Brasil, que atinge 99% dos lares desse país, porque a ditadura financiou a Globo. Vai pesquisar, não sou eu que estou falando. Tá? Documentários mostram isso, outras fontes na internet você pode achar que mostram, contam essa história. A minha proposta aqui é que você vá atrás dessa história. Vai conhecer o que é a mídia no Brasil, o que ela deveria ser e o que ela é de fato. E forme a sua opinião, diga o que você acha, escolha a sua fonte de opinião. Não fique apenas naquela que está dada para você, que é a Rede Globo, a Veja, a Bandeirantes, o SBT. Vamos escolher outras fontes de opinião e de notícias, ok? Essa é a minha proposta para hoje. Fica esse questionamento para você pensar a respeito. Será que eu estou consumindo boa notícia? Ou será que eu estou consumindo uma notícia que pelo menos me mostra outros lados da história? Outros lados da realidade? Essa pergunta no ar, não sou eu apenas que posso respondê-la, você também pode. Vamos nessa.